O maior nome na história do futebol na Finlândia, um cara que reuniu todas as características de um grande camisa 10. Ele estrelou um timaço do Ajax e entrou para a história por ser o primeiro do seu país a vencer uma Champions League. Um jogador clássico que, apesar de muito talento, ele foi bastante atrapalhado por lesões ao longo da sua trajetória. Então hoje a história é dele, Jari Litmanen. Jari Olav Litmanen nasceu no dia 20 de fevereiro de 1971 em Lahti, na Finlândia. Ao contrário da maioria dos jogadores de futebol, o Litmanen começou sua carreira no esporte jogando hóquei, mas, incentivado pelos seus pais, ex-jogadores de futebol, quando ele tinha 15 anos migrou para o campo e iniciou sua carreira profissional. E foi só um ano depois, quando ele tinha apenas 16, que ele fez a sua estreia como atleta com a camisa do Reipas Lahti. Ainda extremamente jovem e franzino, o garoto ganhou poucas chances nessa temporada de 1987. Já em 1988, seguiu no clube e conseguiu ser mais atuante, mostrando um grande futebol. Apesar de não estar em um time que era protagonista, que não brigava por títulos, o jogador individualmente conseguia se destacar. Ele fechou esse ano com 30 partidas e 8 gols marcados. No ano seguinte, o Litmanen atingiu a maioridade e evoluiu muito seu nível, se firmava no time e mostrava ser um jogador extremamente promissor. Tanto que ainda em 1989, ele recebeu a sua primeira convocação para jogar pela seleção nacional do seu país, obviamente a Finlândia. Foi um jogo amistoso, no qual os finlandeses bateram Trindade e Tobago por 1-0. O meio-campista atuou por 11 minutos nessa partida. 1990 foi o último ano do jogador no modesto Reipas Lahti. Era natural que equipes maiores dentro do futebol da Finlândia o vissem com bons olhos e logo o interesse no futebol do jovem começou a aparecer. Portanto, ele acabou se transferindo para o HJK em 1991. Deixou o Reipas com 98 partidas e 30 gols marcados. Chegou para jogar no clube que era o atual campeão do campeonato finlandês. Assim, a equipe disputou a Liga dos Campeões, porém não conseguiu ir longe e na Liga Nacional terminou apenas em 6º lugar. Para 1992, Litmanen acertou sua transferência para o MyPa, depois de ter jogado muito bem no HJK. E na sua nova equipe, ele conseguiu ganhar o primeiro dos seus vários títulos como profissional, foi a Taça da Finlândia. E o assédio de gigantes do futebol europeu fez com que a permanência do jogador no seu país se tornasse impossível. Então o Ajax da Holanda pagou 14 mil euros pelo seu passe. No MyPa foram 24 jogos, 11 gols e um título conquistado. No Ajax, o Litmanen pegou uma geração de jovens jogadores e de muito talento, então de início ele acabou frequentando bastante o banco de reservas. E coletivamente falando, o Ajax terminou o campeonato holandês em 3º lugar, entretanto não passou a temporada sem conquistas porque ganhou a Copa da Holanda nessa temporada. Na temporada seguinte, com a saída de Dennis Bergkamp para a Inter de Milão, o Litmanen assumiu a camisa 10 e o protagonismo no time. Ele quase foi negociado, mas conseguiu mostrar que era um jogador muito bom e permaneceu na equipe. E ele voou demais nessa temporada, jogou muita bola. Foi simplesmente o artilheiro da Eredivisie com 26 gols marcados. E o seu desempenho foi fundamental para a conquista do Ajax dessa Liga Nacional com 3 pontos a mais que o Feyenoord. E além disso, o Ajax ainda ganhou a Supercopa da Holanda, passando por cima do mesmo Feyenoord numa sonora goleada por 4-0. O Litmanen marcou 2 nessa partida e teve uma temporada simplesmente absurda, tanto que ele foi eleito o 8º melhor jogador do planeta na eleição da revista francesa France Football. Ele somou 39 jogos e 36 gols marcados. O timaço do Ajax, cada vez mais forte, mais entrosado, viveu uma temporada memorável em 1994-95. O único título que o clube não conquistou foi da Copa da Holanda. Isso porque levou a Supercopa da Holanda, o Campeonato Holandês e também, claro, a Liga dos Campeões. Um torneio que o clube não vencia desde os anos 70. A campanha foi impecável. O Ajax eliminou clubes como o Bayern de Munique e na final bateu o Milan por 1-0, gol de Patrick Kluivert. Com o desempenho coletivo e, claro, individual, o Litmanen foi simplesmente o 3º colocado na eleição da Bola de Ouro da France Football. O finlandês disputou 43 partidas e marcou 26 gols ao longo dessa temporada. E na temporada de 1995-1996,
A boa fase continuou e o Ajax, por ter vencido a Champions, disputou e venceu a Copa Intercontinental daquele ano. Derrotou o Grêmio na disputa por pênaltis e ficou com esse importante troféu de nível mundial. Outra conquista foi da Supercopa da UEFA, com uma vitória elástica contra o Real Zaragoza da Espanha por 5-1 no placar agregado. E eles não pararam por aí, porque o time, que tinha o comando técnico do maestro Litmanen, venceu a Supercopa da Holanda e também o Campeonato Holandês. Uma temporada incrível, com 4 títulos importantes. A baixa ficou por conta da Liga dos Campeões. O time foi finalista, mas perdeu da Juventus nos pênaltis e foi o vice-campeão, depois de empatar por 1-1 no tempo normal e prorrogação. O gol dos holandeses foi marcado pelo craque. Ele foi inclusive o artilheiro daquela Champions com 9 gols. O Litmanen foi a campo em 39 jogos, nos quais balançou as redes 23 vezes nessa temporada. Mais uma vez, o extremamente competitivo Ajax fez bonito na Champions e dessa vez caiu só na semifinal. E por mais curioso que pareça, o time não ganhou taças nessa temporada de 1996 e 1997. Foi vice da Supercopa da Holanda e terminou a Eredivisie em 4º lugar. O Litmanen acabou se machucando e foi menos atuante. Naturalmente, o time sentiu muito a sua falta nessa temporada. Ele jogou 24 partidas e marcou 8 vezes. Em 1997-98, o Ajax se limitou a participar somente da Copa da UEFA e foi eliminado nas quartas de final. Entretanto, dentro do cenário holandês, teve destaque. O clube de Amsterdã venceu a Copa da Holanda e a Eredivisie, com ampla vantagem de 17 pontos diante do PSV. O Litmanen manteve boa regularidade e passava a ser cobiçado por outros gigantes do velho continente. Apesar disso, prosseguiu sua trajetória no Ajax em 1998. No clube, o craque se consagrava cada vez mais e se tornava cada vez mais ídolo do torcedor. Com um modesto 6º lugar no Campeonato Nacional, a única conquista do ano foi da Copa da Holanda, com vitória por 2-0 contra o Fortuna Sittard. Depois disso, o jogador decidiu buscar novos desafios no futebol espanhol, mais precisamente no poderoso Barcelona, onde migrou juntamente com seu professor, Louis van Gaal. A expectativa no futebol do meio-atacante era altíssima, entretanto uma série de contusões dificultou muito a sequência e a adaptação do jogador no clube catalão. A saída do treinador Louis van Gaal também foi ruim para ele, pois o finlandês tinha toda a confiança do comandante. O Barça foi vice da Supercopa da Espanha e da Liga Espanhola e caiu tanto na semi da Copa do Rei quanto da Champions, ou seja, a passagem apagada do Litmanen pelo clube blaugrana não teve conquistas e terminou com 32 jogos e 4 gols marcados. Ainda com o mercado de primeira prateleira no futebol europeu, o novo clube do Litmanen foi o Liverpool da Inglaterra. Apesar de não ter se firmado, não ter sido nem sombra dos tempos de Ajax, o time vivia uma excelente fase e teve uma temporada muito vitoriosa. Então o finlandês, naturalmente, fez parte de todas essas conquistas, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e, por fim, da Copa da UEFA. Na temporada de 2001 e 2002, o Litmanen jogou melhor, mas ainda assim já não conseguiu mais explorar o máximo do seu potencial por conta de contusões e de ausência de oportunidades. O Liverpool, por sua vez, venceu a Supercopa da Inglaterra, derrotando o Manchester United por 2-1 e ganhou também a Copa da UEFA, batendo o Bayern de Munique por 3-2. Ao final da temporada, o meia finlandês deixou a Terra da Rainha para retornar ao Ajax. O Liverpool totalizou 43 jogos, 9 gols e 5 títulos. Depois de não ter seu contrato renovado, o Litmanen voltou ao Ajax para delírio do torcedor. Porém, apesar de ter jogado um bom futebol, não foi brilhante, atuou menos do que esperado e o clube foi vice-campeão holandês, mas não passou essa temporada em branco porque ganhou a Supercopa da Holanda, vencendo o PSV por 3-1. O Litmanen foi a campo em 22 jogos nessa temporada, nos quais balançou as redes 7 vezes. Em 2003 e 2004, Litmanen seguiu no Ajax, mas jogou pouquíssimas partidas, pois ele acabou se lesionando com certa frequência. O Ajax, por sua vez, acabou sendo campeão da Liga Nacional e venceu aquele campeonato holandês. E aí, sendo pouco utilizado, o Litmanen acabou dispensado no final dessa temporada, colocando fim ao seu legado no futebol holandês. Pelo Ajax, o craque disputou 257 jogos, marcou 136 gols e ganhou 14 títulos. O novo clube do Litmanen foi o FC Lahti, da Finlândia.
voltou como um rei ao seu país e conseguiu ter uma regularidade pelo time que terminou a Liga Finlandesa em 7º lugar. Ainda em 2004 e 2005, uma nova transferência aconteceu na carreira do jogador. Ele foi jogar no Hansa Rostock, da Alemanha. Foi designado a livrar o time do rebaixamento, mas acabou que não conseguiu. O Hansa foi o penúltimo colocado e caiu para a segundona alemã. No clube somou 14 jogos e um gol marcado. Ainda em 2005 foi jogar no Malmo, da Suécia, e continuou no clube em 2006, mas as aparições do Litmanen eram cada vez mais raras, só que quando ele estava em campo ele mostrava um futebol muito acima da média. E ele seguiu no Malmo em 2007, mas uma séria lesão de ligamento do tornozelo não permitiu sequer que ele entrasse em campo nessa temporada. Então, ainda em 2007, ele teve o seu contrato rescindido. No Malmo foram 13 jogos e 3 gols marcados. Em janeiro de 2008, foi convidado por Roy Hodgson para jogar no Fulham. Ele fez um período de testes de 10 dias, passou, mas voltou à Finlândia para tratar de problemas cardíacos. Assinou o contrato em março, porém, ele nem chegou a disputar nenhum jogo oficial pelo clube inglês. Depois de especulações sobre o futuro do já veterano jogador no PAOK da Grécia, ele acertou com o Lat e voltou ao seu país natal. Ajudou seu time a conseguir um inédito 3º lugar no campeonato nacional e, consequentemente, conseguir vaga para a competição europeia. Em 2009, o Litmanen foi mais atuante na modesta campanha do seu time, que terminou a liga em 11º lugar. Em 2010, encerrou sua passagem pelo FC Lat, jogou mais 20 partidas e teve um bom rendimento. Fisicamente, o jogador já não apresentava mais um grande desempenho, porém, esbanjava categoria e técnica quando tinha a bola. No clube, somou 66 partidas e marcou 15 gols. Depois de não ter conseguido nenhuma vez classificação para nenhuma Euro e também para nenhuma Copa do Mundo, em mais de 20 anos jogando pela seleção finlandesa, o Litmanen encerrou sua jornada no futebol internacional. Seu último jogo foi contra San Marino, válido pelas eliminatórias da Euro de 2012. A Finlândia derrotou a modesta seleção por 8-0. O Litmanen chegou até a marcar um gol nesse jogo, onde ele atuou por 45 minutos. Pela sua seleção, o craque disputou 137 partidas, marcou 32 gols, deu 7 assistências e não ganhou títulos. Em 2011, ele acertou com o HJK da Finlândia, um clube que o Litmanen já havia jogado enquanto era jovem. O curioso é que ele atuou em 4 décadas diferentes, 1980, 90, 2000 e 2010. Por conta do seu físico, ele era utilizado apenas 15 e 30 minutos durante as partidas como uma arma para o segundo tempo. Na final da Copa da Finlândia, ele entrou no jogo e marcou gol na prorrogação da vitória do seu time por 2-1 diante do KuPS Kuopio. Ao final da temporada, o jogador decidiu então encerrar sua carreira como atleta profissional. No HJK, totalizou 51 jogos, 18 gols e 2 títulos conquistados. Atuando pelos clubes, o jogador disputou 598 partidas, marcou 272 gols e deu aproximadamente 63 assistências. Como você pode ver, o Litmanen foi um cara extremamente vencedor, ganhou praticamente todos os títulos possíveis no futebol europeu e teve uma carreira bastante longeva, onde apesar de fisicamente já não ser mais o mesmo, mostrou que tinha um talento absurdo. Por ele ser de uma seleção bem inferior, jamais chegou a disputar uma Euro ou uma Copa do Mundo, porém o seu legado no futebol não deixa de ser gigantesco. Esse foi o grande Jari Litmanen. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!